Na parte 1 desse vídeo, nós fizemos uma revisão na prática de alguns dos principais procedimentos do Excel intermediário, como importação de dados, formatação com estilos, condicional e como tabela, entre outros. Se você ainda não assistiu essa aula, clica aqui no card ou no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e assiste lá. Nessa aula, eu vou rever principalmente as funções avançadas do Excel. Então, antes de começar a aula, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Para você não custa absolutamente nada, mas vale muito para mim. Como sempre, eu vou deixar o link para download do arquivo na descrição do vídeo. Então, sem mais enrolação, bora para a aula? Bem, pessoal, eu já estou com a planilha aberta. Essa é a mesma planilha que a gente fez no final da primeira parte do vídeo, quando a gente trabalhou alguns recursos como importação de dados, formatações diferentes e outros. A única diferença é que eu acrescentei algumas informações adicionais. Então, eu criei aqui uma área de contadores, criei também aqui um intervalo com informações sobre os motoristas da transportadora e também uma tabela de bônus. A gente vai trabalhar algumas dessas informações para gerar resultados através de funções. Os primeiros valores que eu vou gerar aqui são os contadores. Eu preciso primeiro contar quantos motoristas eu tenho trabalhando nessa transportadora. Para fazer isso, eu vou usar como referência essa tabela que tem a lista com os nomes dos motoristas e também a função conte valores. Eu vou então selecionar a célula M5 e começar a função conte valores. Eu quero que ela busque o intervalo O5 até O14 e diga para mim quantos motoristas eu tenho trabalhando na empresa. Legal, já sei que são 10 motoristas, só que agora eu quero saber desses 10, quantos motoristas são do sexo masculino e quantos são do sexo feminino. Para isso, eu vou usar a função CONTE-C, que vai contar quantas células dentro de um determinado intervalo atendem a um critério específico. Eu vou pedir para ela analisar da célula P5 até P14, onde eu tenho a lista de gêneros dos motoristas. A informação que eu quero que ele conte é, entre aspas duplas, a letra M referente ao gênero masculino. As aspas são necessárias porque, seguindo um dos critérios do Excel, sempre que um texto for lido ou escrito por uma função, ele precisa obrigatoriamente vir entre aspas duplas. Vou pressionar a tecla Enter. Eu vejo que eu tenho 6 motoristas do sexo masculino. Eu vou utilizar a mesma função, só que dessa vez buscando quantas células tem a letra F referente ao gênero feminino. CTRL+C vai analisar de P5 a P14, dessa vez buscando pelo gênero feminino. Dos meus 10 motoristas, 6 são do sexo masculino e 4 são do sexo feminino. Agora eu quero fazer uma contagem de quantas viagens foram realizadas dentro do período. Para isso eu vou usar novamente a função conte valores, só que buscando linhas dentro da base de dados da planilha, considerando que cada linha é referente a uma viagem que foi realizada. Função conte valores, e agora tanto faz qual vai ser a coluna que eu vou utilizar como referência. Eu vou trabalhar a coluna J, buscando de J5 até o J104, e para fazer essa seleção eu usei o atalho Ctrl Shift e seta para baixo. Vou pressionar a tecla Enter e eu vejo que foram realizadas 100 viagens dentro do período. Agora eu vou lá para a célula Q5, porque eu quero verificar quantos dias cada um desses motoristas ficou fora da empresa a trabalho. Para fazer isso, eu vou usar a função SOMA-C, que vai somar as células que possuem dias fora, sempre que for encontrado o nome de cada um dos motoristas. Então, na célula Q5, eu vou digitar o nome da função, SOMA-C, vou definir que o intervalo são, lá na base de dados, as células que possuem os nomes dos motoristas, considerando que a cada vez que o nome aparecer é uma viagem que esse motorista realizou, e vou pedir para ele buscar o nome do motorista que está aqui na célula O5. Para finalizar, eu quero que ele some quantos dias aquele motorista ficou fora. Então, vou selecionar da célula J5 até o final da base de dados. Vou pressionar a tecla Enter e vou usar o auto-preenchimento. Para não perder a formatação anterior, eu vou clicar no botão Opções de auto-preenchimento e escolher o Preencher sem formatação. E aqui vem um detalhe importante. Como a gente usou como referência células que fazem parte da base de dados que está formatada como tabela, não foi necessário fazer nenhum tipo de travamento de célula, porque as referências já foram automaticamente ajustadas e essa é uma das vantagens de usar o recurso Formatar como tabela. Se fosse um intervalo de células normal,
é necessário fazer alguns travamentos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, na hora que a gente for trabalhar com os bônus. E falando sobre o bônus, eu vou selecionar a célula R5 e o critério que eu vou usar aqui é o seguinte. Conforme a quantidade de dias que o funcionário ficou fora, vai ser feita uma análise na tabela de bônus. Se ele tiver ficado fora até 50 dias, o bônus que ele vai receber é 20%. Se ele tiver ficado fora até 100 dias, 30%. E qualquer valor acima de 100 dias, ele recebe um bônus de 50%. Como a gente viu na aula de funções avançadas, existem algumas formas de a gente resolver essa situação. Uma delas é usando a função C e outra usando a função Cs. Eu quero rever as duas formas nessa planilha. Começando pela função C, eu vou selecionar a célula R5, digitar o sinal de igual e começar a função C. E vai pedir para eu fazer uma comparação de valores. A comparação que eu quero fazer é a quantidade de dias fora. Eu quero verificar se ela é menor ou igual ao valor final do primeiro período. Como esse valor está escondido aqui atrás dos argumentos da função C, eu vou então selecionar uma célula próxima a ele e usando as setas do teclado, eu seleciono a célula U6 que tem o valor final do primeiro período. Caso ele tenha ficado fora até 50 dias, então eu quero que ele pegue a informação que está na célula V6, que é a porcentagem de bônus que ele vai receber nesse período. Porém, caso ele tenha ficado fora até 100 dias, eu vou precisar entrar com uma nova função C, verificando mais uma vez se a quantidade de dias fora que está lá na célula Q5, e como ela está escondida aqui pelos argumentos da função, vai ser mais fácil digitar. Então, célula Q5 menor ou igual, dessa vez, ao valor final 100. Eu quero verificar se ele ficou fora até 100 dias. Caso essa condição seja verdadeira, então ele vai receber um bônus de 30%, que está aqui na célula V7. Fica mais fácil agora selecionar esse valor. Porém, se ele tiver ficado fora um período a partir de 101 dias, então o bônus que ele vai receber é de 50%. Eu vou fechar dois parênteses, pressionar a tecla Enter e usar o autopreenchimento. Porém, a gente vai perceber aqui que apesar de ele ter considerado corretamente 50% de bônus para os 3 primeiros motoristas, para todos os outros ele retornou 0% e a gente não tem essa informação 0%. Mas por que ele retornou dessa maneira? Se a gente selecionar qualquer uma das células que tem o valor 0% e entrar na edição da função, a gente vai perceber que como não foi feito o travamento de células, ele buscou algumas células que estão vazias, que não tem nenhuma informação, por isso ele retornou 0%. Para corrigir isso, a gente vai ter que voltar lá na primeira célula, entrar na edição do cálculo e transformar algumas dessas referências, que por enquanto são referências relativas, em referências absolutas. E são aquelas referências que vão ficar travadas, elas não vão mudar a sua posição conforme a gente utilizar o autopreenchimento. E quais são as células que vão ser travadas dentro desse intervalo? Qualquer célula que estiver presente aqui na tabela de bônus. E para fazer o travamento, eu vou posicionar o prompt, que é esse tracinho, em algum ponto da referência da célula que eu quero travar e pressionar no teclado a tecla F4. Dessa maneira ele vai colocar o sinal de cifrão antes da letra da coluna e antes do número da linha, travando a posição da célula. Eu vou repetir esse processo em todas as referências que forem da coluna U e também da coluna V. Pronto, agora sim, todas as referências estão travadas corretamente. Vou pressionar a tecla Enter e usar novamente o autopreenchimento. E dessa maneira ele buscou corretamente os bônus conforme o período que o funcionário ficou fora. Eu vou interromper a aula bem rapidinho para dar um recado muito importante para vocês. Todo o conteúdo dessa aula foi baseado no meu e-book Excel 365 Intermediário, que está disponível lá no Amazon Kindle. Se você quiser aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos os meus e-books e sem nenhum custo adicional. Mas se você ainda não for assinante da Amazon, é só clicar no primeiro link da descrição. Você pode criar uma conta gratuita por 30 dias e aproveitar todos os benefícios que a Amazon oferece, como o Prime Video, o Prime Music, frete grátis para milhares de produtos, além de diversas outras vantagens. Confere lá. Porém, como eu falei, dá para resolver essa situação também usando a função Cs, que é uma função nova do Excel 365. Vamos dar uma olhada nela então para relembrar.
Eu vou selecionar as células R5 até R14 e eu vou apagar esse conteúdo, porque eu quero realizar o mesmo resultado através da função Cs. Eu entro com a função e, diferente da função C, eu tenho alguns argumentos trabalhando de outra maneira aqui. O primeiro argumento é o primeiro teste lógico que a função vai realizar. Eu quero que ela verifique se o valor da célula Q5 é menor ou igual ao valor da célula U6. Se essa condição for verdadeira, ele vai buscar o bônus que está lá na célula V6. Como um próximo argumento, eu vou realizar um outro teste lógico. Nesse outro teste lógico, eu quero que ela verifique se a quantidade de dias fora, o valor da célula Q5, é menor ou igual ao valor 100, que está lá na célula U7. Se essa condição for verdadeira, o bônus vai ser de 30%. E para finalizar, um último teste lógico. Ela vai verificar se o valor da célula Q5, eu vou digitar porque ele está escondido atrás dos argumentos da função, e o valor de Q5 é menor ou igual ao valor da célula U8. Se essa condição for verdadeira, eu quero que ele busque o valor da célula V8, que é o valor 50%. Percebam que com a função Cs, a quantidade de informações que a gente precisa inserir na função é menor. O resultado vai ser o mesmo, mas aqui a gente tem um pouco menos de trabalho. E nós já sabemos que vai ser necessário fazer o travamento de todas as células que forem referência à coluna U ou coluna V. Então, eu já vou fazer isso. Pronto, as referências já estão travadas. Vou pressionar Enter e usar o auto-preenchimento, preenchendo sem formatação. E tá aí, chegamos ao mesmo resultado usando tanto a função C quanto a função Cs. São apenas formas diferentes de chegar ao mesmo resultado. Vai de você escolher qual delas você prefere. Por esse vídeo é só. Eu espero muito que você tenha gostado, porque para mim dá um trabalhão danado fazer essas duas aulas. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. No próximo vídeo, nós vamos começar o conteúdo do módulo 3, Excel avançado, e é lá que as coisas realmente vão ficar interessantes. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.